Ok, meus queridos, vamos dar início ao nosso estudo. Nós estamos estudando o livro O que todo presbiteriano inteligente deve saber. Na verdade, a gente está usando o roteiro deles, né, o sumário deles, mas ele é um livro bem básico e a gente tenta ir além desse material do livro. A gente está buscando outras fontes também para dar um pouco mais de conteúdo para os nossos estudos. E a gente está no capítulo em que eles tratam dos 5 pontos do calvinismo, mas eles tratam de maneira muito breve cada um desses pontos. Então, nós já caminhamos pelo o primeiro ponto, a depravação total, caminhamos também pelo segundo ponto, a eleição incondicional, e hoje nós vamos caminhar também um pouco sobre a expiação limitada. Os 5 pontos do calvinismo são uma resposta de calvinistas holandeses aos que propuseram uma proposta de reforma, uma reforma da reforma para o parlamento holandês, uma reforma agora de orientação arminiana, e o parlamento holandês juntou seus teólogos e eles, então, chegaram à conclusão que ficou conhecida como os 5 pontos do calvinismo. Nossa irmã Mariana chegou aí também. Seja muito bem-vinda, Mariana. Muito bem. E os 5 pontos do calvinismo são, eles não são a teologia calvinista, a teologia reformada, eles tratam de um aspecto da teologia reformada, que é o que diz respeito à graça de Deus, como que essa graça se manifesta, como que ela é aplicada na vida dos crentes, na vida daqueles que vêm a crer pela graça maravilhosa de Cristo Jesus. E a depravação total, nós falamos já anteriormente que ela é a base para essa necessidade da graça de Deus. Nós só precisamos da graça de Deus porque a humanidade caiu. Se a humanidade não tivesse caída, ela permaneceria em graça, mas isso não foi o que aconteceu. A humanidade caiu e, junto com a queda, ela se encontra, então, nessa situação desesperadora, onde ela está morta em seus delitos e pecados e ela não pode voltar os seus olhos para o nosso Deus, para o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não pode olhar para o Deus Trino, ele não pode olhar por si mesmo para a obra redentora de Cristo. E é necessário, então, que o próprio Deus realize uma obra graciosa para que esse ser humano ele venha a ter os seus olhos abertos, a ter o seu coração agora inclinado de volta para Deus e não mais inclinado para os ídolos. Que é necessário que ele volte à vida, o Espírito Santo haja na vida dele, regenerando, para que ele possa ter vida novamente, vida em Cristo Jesus, para que ele possa vir a crer, se converter, se arrepender de seus pecados e ter nova vida no Senhor Jesus. Então, a base de tudo isso, para essa graça, ela repousa numa eleição da parte de Deus que aconteceu na eternidade e ela aconteceu incondicionalmente. O que quer dizer esse conceito de eleição incondicional? Isso tem a ver com o que os teólogos sistemáticos chamam de opera ad intra, ou a maneira como Deus estabeleceu todas as coisas, quando nada existia, apenas Deus, em suas 3 pessoas, não havia tempo, não havia nada da obra criadora, e Deus, então, dentro da sua trindade, dentro de suas pessoas, determinam como que ele irá, como que Deus irá salvar a humanidade que irá cair. O nome disso é opera ad intra. E essa eleição ela acontece dentro da Trindade, dentro do conselho trinitário. E a obra expiatória de Cristo, ela acontece na história e no tempo. É óbvio que no pacto da redenção, que é um pacto feito pelas 3 pessoas da Trindade, também na opera ad intra, o Deus Filho é aquele que é o responsável pela execução
dessa obra. Mas a execução dessa obra acontece no nosso tempo e espaço. É isso que a teologia reformada chama de expiação limitada. Mas vamos abrir a Escritura Sagrada. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias lá na carta de Paulo aos Efésios. Efésios 1. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Quantos irmãos encontram aí Efésios 1? Nós falamos na terça-feira passada que o apóstolo Paulo ele divide esse conteúdo do capítulo 1, do verso 3 até o versículo 14, em 3 partes. Numa parte ele descreve a obra do Pai na nossa salvação, que é essa parte onde aparecem essas palavras como escolheu nele, fundação do mundo, predestinou, beneplácito de sua vontade. Então, o apóstolo Paulo, nessa primeira parte do seu arrazoado acerca da graça de Deus na vida dos crentes, ele tem como ponto de partida a eleição de Deus antes da fundação do mundo. Mas a partir do versículo 7, ele vai começar a descrever agora o papel da segunda pessoa da Trindade nessa obra redentiva. Eu falei na semana passada que cada vez que ele encerra uma das partes, todas as vezes que ele encerra um ponto desse conteúdo, quando ele encerra a parte do Pai, quando ele encerra a parte do Filho, quando ele encerra a parte da obra do Espírito, ele coloca um pós-lúdio, funciona como um pós-lúdio do primeiro para um prelúdio do segundo. Funciona como um refrão. Se você atentar aí para o verso 6, Paulo vai dizer, para louvor da glória de sua graça. Por que o Deus Pai elegeu? Para o louvor da glória de sua graça. Da mesma forma, quando ele conclui o aspecto agora da obra do Filho, da obra de execução da nossa salvação, ele conclui no verso 12 da mesma forma, a fim de sermos para louvor da sua glória. E aí nos versos 13 e 14, quando ele fala sobre a obra do Espírito, ele conclui no versículo 14 da mesma forma, a última frase, em louvor da sua glória. Perceba como tudo isso acontece desde antes da fundação do mundo. Deus organizou todas as coisas, todos os eventos, soberanamente, a queda e a maneira como ele iria redimir um povo para si. E ele faz tudo isso nesse refrão, né? Por este refrão, para o louvor da sua glória. Mas do versículo 7 ao 11, Paulo vai se dedicar agora a falar desse segundo aspecto da nossa redenção. A ação do Deus Filho na obra que nos salva. E dos versículos 7 ao 11, Paulo vai dizer assim, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Muito bem. Então, o nosso assunto de hoje é o assunto da expiação, que historicamente, dentro dos principais documentos reformados, a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo de Heidelberg, tantas outras confissões importantes, inclusive a Confissão Batista de Filadélfia, de 1870 e alguma coisa, não me lembro o ano exato, mas esses documentos antigos, inclusive de batistas,
calvinistas, e que o termo para designar expiação, a obra expiatória de Cristo, é chamada de expiação limitada. E para evitar algumas más interpretações acerca do que é essa expiação limitada, teólogos posteriores chamaram essa obra de expiação definida e também de expiação eficaz, tá bom? Mas é tudo a mesma coisa. Mas, primeiro, para a gente evitar os maus entendidos, nós vamos falar o que a expiação não é. O que a obra expiatória de Cristo ela não é? Muitos críticos da teologia reformada, da teologia calvinista, irmãos arminianos, irmãos pentecostais, arminianos, pentecostais que abraçaram o arminianismo, que são a grande maioria, arminianos culturais, arminianos que não entendem a teologia de Armínio e desenvolveram um outro tipo de arminianismo, mas geralmente a gente ouve essa crítica desse grupo de que o fato de Cristo fazer uma expiação que se limita àqueles a quem o Pai escolheu, isso é um tipo de acepção de pessoas. Muitos críticos vão tecer essa crítica contra os calvinistas. Mas isso é acepção de pessoas. Bom, seria acepção de pessoas se Deus ele tivesse decidido salvar homens e não salvar mulheres, ou salvar mulheres e não salvar homens, salvar ricos e não salvar pobres, ou o contrário, salvar pobres e não salvar ricos, ou salvar alguma raça específica. Mas quando a gente lê até mesmo o Antigo Testamento, a gente percebe que quando Deus escolhe Israel, e tem uma eleição aí mesmo, mas quando Deus escolhe Israel é para que Israel leve o padrão redentivo de Deus para todos os povos, para que essa salvação se estenda a todos os povos, a pessoas de toda tribo, língua, raça, nação. Não há acepção de pessoas. O que existe é uma obra que, desde sempre, Deus escolhe um grupo para que esse grupo leve esse padrão para o benefício de todas as nações. E à medida que esse povo aumenta-se ainda mais a proclamação dessa mensagem. Então, não há acepção de pessoas. Outra crítica que levantam em relação à expiação é que Jesus, ele dessa forma, não se importa com a humanidade. Mas isso é bobagem. Isso é bobagem. Pelo simples fato de que ele não restringiu o evangelho a algumas pessoas. Ele ordena que a sua igreja ela saia, ela expanda através do evangelho o reino de Cristo, o reino dele, o reino do Senhor, a todos os lugares do mundo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. E outro tipo de má compreensão acerca da expiação limitada é que alguns dizem assim, se Deus ele predestina, se eu sou predestinado, se eu sou eleito desde antes da fundação do mundo, se Jesus morreu para expiar os meus pecados, não preciso nem evangelizar. As pessoas virão automaticamente. Mas isso também é grosseria, porque, embora o Senhor saiba quem são seus eleitos, mas a maneira como o Senhor quis chamá-los foi pela proclamação do Evangelho. Deus sabe quem são os eleitos, mas a igreja do Senhor não. Os eleitos não estão por aí com um selo na testa visível para que a igreja só evangelize aqueles que aparecem com essa marca. Então, o evangelho é para todos os povos mesmo, porque Deus tem o projeto de salvar pessoas de todos os lugares, entre todos os povos. Por isso que a missão continua. E o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Toda criatura não significa indivíduo por indivíduo, mas significa povos, né? Povo por povo, raça por raça, língua por língua.
E, por último, outra má compreensão é que alguns dizem que... Pastor, Diga, Salame. e essa conversão, seria assim correto dizer, dos eleitos de Deus? Não entendi o que você quer dizer. A conversão do pecador, do que é eleito de Deus, ela é através da pregação da palavra. Por exemplo, o eleito de Deus ele pode recusar uma, duas, três, 10, várias vezes. Certo, estou entendendo. O nosso próximo ponto é graça irresistível. O que é que pode acontecer? Pode acontecer que essa pessoa, ela supostamente resista à pregação do evangelho, mesmo sendo eleita. Mas isso quer dizer que o Espírito Santo, ele vai convencê-la em algum momento. Pode não ser na primeira vez que ela ouviu o evangelho, mas ele vai ouvir de novo o evangelho. Ele vai ouvir de novo, até que o Espírito Santo o convença em algum momento, no dia que Deus determinou. Você está entendendo? Mas Entendi. essa graça é irresistível. Nós vamos entender isso no próximo ponto do calvinismo. Ok? Terceira coisa que a expiação limitada ela não é. Tem gente, então, que faz uma crítica aos calvinistas, eles dizem assim, bom, se a expiação, se a obra redentora de Cristo ela é limitada, então ela não é poderosa. Ela não tem poder. O poder é limitado. E não é verdade. Os calvinistas, quando falam de uma expiação limitada, não significa que ela não tenha poder. A obra redentora de Cristo, ela tem poder para redimir quantos planetas Deus quisesse redimir, se tivessem pessoas para serem redimidas em outros planetas. Quantos mundos, quantas galáxias. O poder é ilimitado. Mas o que deixa essa obra de expiação limitada, e é o que a gente tem que pensar, é que ela tem esse poder, mas ela é limitada àqueles a quem o Deus Pai quis salvar. Então, ela tem todo o poder para salvar todo mundo, mas ela só é eficaz naquelas pessoas a quem o Pai elegeu. Um dos pontos aqui do nosso estudo é como que a teologia, não só de Paulo, mas o próprio Jesus nos evangelhos, ele vai mostrar como há uma conexão, como há uma inseparação entre a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. Então, é uma sequência. O Pai elegeu, inevitavelmente, a obra expiatória de Cristo vai ser eficaz na vida daquela pessoa. O Pai não elegeu, então, fatalmente, a obra expiatória de Cristo não vai ser eficaz na vida daquele que não foi eleito. Mas a gente vai chegar nesse ponto também. Então, a gente já viu que não é essa obra de expiação. Tá? Ela não é acepção de pessoas, ela não significa que Jesus não se importa com a humanidade, ela não significa que nós não precisamos evangelizar, e ela também não significa que a obra de Jesus ela não é poderosa para salvar todo mundo. Ela é poderosa, mas ela se limita àqueles a quem o Pai elegeu. Essa é a lógica da Escritura. Expiação. O que é que significa isso? Vamos tentar entender o que é isso no Antigo Testamento. A palavra expiação, a palavra Kippurim, se você abrir sua Bíblia em Levíticos 16, você vai ver que a Sociedade Bíblica do Brasil ela colocou um subtemazinho lá, colocou Dia da Expiação, ou Ha-Kippurim, isso em hebraico, que vem da palavra kapar, que é traduzida por cobrir. Então, expiação, basicamente, é que Deus ele cobriu o pecado do seu povo para que esse pecado ele não fosse mais uma ofensa para ele. Se você for para o Gênesis, você vai ver que quando a humanidade cai, Adão se esconde de Deus e Adão faz vestimentas para cobrir sua nudez, vestimentas de folhas. E é óbvio
Que folhas não vão poder cobrir a nudez ou cobrir o pecado do pecador? Ou nada que o ser humano possa fazer vai cobrir o pecado desse pecador. É o próprio Deus quem vem em favor dessa humanidade caída e é o próprio Deus quem curte uma vestimenta de couro, e isso implica num sacrifício, isso implica numa expiação, ou seja, num cobrir a nudez. Termo mais específico que é usado lá por Moisés é labesh, que é a ideia de vestir, usar uma vestimenta ou usar uma cobertura que cobrisse essa vergonha. É o próprio Deus quem elimina essa vergonha através de um sacrifício substitutivo. Um animal morreu, sua pele foi removida para que a vergonha de Adão e Eva forem cobertos. E é interessante que imediatamente isso... é interessante a ligação que há entre o fato de Deus cobrir a nudez de Adão com a promessa de um redentor, de um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente e esta lhe feriria o calcanhar. É muito interessante como uma morte substitutiva acontece no Éden e que o redentor é apresentado como alguém que é aquele que vai fazer a obra consumada para que essa expiação ela seja de fato eficaz, ela seja de fato poderosa. Certo? Então, a ideia de cobrir o pecado, ela tem a ver com, no Antigo Testamento, com o sacrifício feito pelo sacerdote. No Antigo Testamento tem o sacerdote, tem um ofício sacerdotal, um ofício religioso, onde o pecador, através de um sacrifício, não do pecador, mas de um substituto, ele tem, então, os seus pecados perdoados. É óbvio, o Novo Testamento vai apresentar que tudo isso se aplica a Cristo, que aquele sacrifício do Antigo Testamento, as pessoas que foram salvas no Antigo Testamento, elas eram salvas porque elas faziam sacrifícios não pensando no valor daquele sacrifício específico ali, mas olhando para a promessa de um Redentor que seria sacrificado posteriormente, e que esse sacrifício seria o sacrifício eficaz para perdoar completamente os seus pecados. Então, o sacrifício no Antigo Testamento, o texto, por exemplo, de Levíticos 16, que é um texto extenso, mas o relato de uma das festas mais importantes para os judeus, um dos dias mais importantes para os judeus, que é o Yom Kippur, né? O Yom HaKippurim, em hebraico bíblico, que é o dia da expiação. Nada mais era do que um ritual que acontecia uma vez por ano. O sacerdote pegava 2 animais, sacrificava por ele ali, primeiro pelos seus pecados de sua família, depois ele sacrificava um animal pelos pecados do povo, e ele pegava 2 outros animais ali, ele lançava sortes, e ele se tornaria o chamado bode emissário, e esse bode, o sacerdote colocaria a mão sobre a cabeça dele, e simbolicamente, os pecados do povo se transfeririam para esse bode, e esse bode era lançado para o deserto, para que ele ali padecesse as agonias do deserto, e ali ele morresse de fome. E quando o bode morresse, os pecados do povo estariam perdoados. Para onde é que isso aponta? É óbvio que isso aponta para Cristo. Cristo é o bode emissário. Cristo é aquele que leva sobre si os pecados do seu povo. Cristo é aquele que vai para o deserto do padecimento e sofre a maldição do pecado do povo. E ele mesmo, no Novo Testamento, ele vai ser o sacerdote, aquele que faz o sacrifício, mas ele é aquele também que é o próprio sacrifício. Então, como é a expiação no Novo Testamento? Do mesmo jeito que no Antigo Testamento, só que em vez de bode, você tem o Filho de Deus em carne, aquele que João Batista diz lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João estava se referindo a quais episódios ou quais rituais do Antigo Testamento que falam de expiação de pecados ou o tirar o pecado. Ele está se referindo aos rituais do Antigo Testamento,
onde um animal era sacrificado em favor do pecador. E Jesus é, então, aquele que é o Cordeiro de Deus impecável, aquele em quem se aplicam todas as coisas, aquele em que, na plenitude dos tempos, ou a plenitude de todas as coisas, se concretizam nele. Então, quando Deus projetou a redenção da humanidade caída, e isso antes da fundação do mundo, a plenitude dos tempos é quando ele mesmo vem em carne para executar essa obra redentiva. Então, perceba, é o Deus que elabora antes da fundação do mundo, e é o mesmo Deus que entra na história para consumar essa obra, morrendo no lugar dos pecadores, morrendo no lugar do seu povo. Muito obrigado, querido irmão Cristiano. Vamos fazer algumas leituras bíblicas aqui. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 18 ao 20. Vamos lá, 1 de Pedro 1, versículos 18 ao 20. Diz assim o apóstolo Pedro: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Olha a atemporariedade de quando o sacrifício de Cristo foi projetado. Pedro diz, em concordância com o apóstolo Paulo, que este cordeiro tinha sido projetado para derramar sangue, para morrer, para o perdão de pecados antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Olha a cronologia de Pedro aqui. Um projeto antes da fundação do mundo, um projeto redentivo, que ele é executado na história. E é interessante porque Pedro ele enxergava a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, como um marco dos últimos tempos. Aquilo que inicia os últimos tempos. O que deu início aos últimos tempos? A encarnação do Filho de Deus. Tem gente que pensa que vai inaugurar, vai ter algum evento grandioso que vai marcar ou inaugurar o início do fim. Trombetas vão tocar. Olha, eu quero dizer para você que trombetas jamais significarão um evento superior à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em carne, à vinda do Deus Filho em carne. Então, se há um evento que marca o início do fim, é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que o apóstolo Paulo diz em Gálatas 4, versículo 4, que chegando à plenitude dos tempos, perceba, plenitude dos tempos, ou seja, os tempos estão plenos. Não há mais o que esperar. Deus enviou seu Filho. Então, perceba como a vinda de Cristo e sua obra expiatória é um marco na história do povo de Deus. E não só na história do povo de Deus, mas um marco num projeto eterno antes da fundação do mundo. Então, perceba que Pedro liga a obra do Pai com a obra do Filho. A obra do Pai antes da fundação do mundo e a obra do Filho concretizada dentro da nossa história. Ele continua. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Muito bem. Então, Pedro ele conclui, mostrando que essa obra é tão completa, ela é uma execução de algo que foi projetado na eternidade, e ela é tão completa que é nessa obra que o crente ele tem sua esperança e ele tem sua fé depositada e ele está seguro. Porque é uma fé projetada pelo próprio Deus, é uma fé que, uma vez que ele agracia esse eleito desde antes da fundação do mundo, mas na história,
com a vinda de Cristo, sua obra expiatória, ele agracia aqueles que têm os seus olhos voltados para Deus e para a fé e para a esperança. Ele é aquele que garante o Cristo todo glorioso, garante a fé e a esperança daqueles que foram agraciados por ele. Muito bem, vamos continuar. Ainda na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 24. 1 Pedro 2, versículo 24. Muito bem, estava pertinho aí, né? Acho que os irmãos já todos encontraram. Ele continua: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. E aqui é Pedro citando Isaías capítulo 53, fazendo uma paráfrase, dizendo que ele levou sobre si, no madeiro, os nossos pecados, para que a gente agora deixe de viver para o pecado e viva para a justiça, pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos, então, sarados. Então, esse é o Cristo expiador de pecados. Então, antes, Pedro conecta a obra de Cristo, a obra consumatória, a obra executiva da nossa salvação, em conexão com a eleição da parte do Pai antes da fundação do mundo. E aqui ele cita um profeta que está antes da própria vinda de Cristo, que os profetas, aqueles do Antigo Testamento, eles já acreditavam dessa maneira. Muito bem, vamos continuar. Então, se a gente já descreveu como que a expiação ela acontece no Antigo Testamento e no Novo Testamento, como que Cristo é o centro dessa obra expiatória, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que aqueles que foram salvos no Antigo Testamento foram salvos crendo numa obra expiatória que haveria de acontecer, e aqueles do Novo Testamento são salvos crendo numa obra expiatória que já aconteceu. Nós, por exemplo, cremos numa obra que já aconteceu, numa obra consumada, mas somos salvos da mesma forma que foram salvos os crentes do Antigo Testamento. Então, agora eu quero tratar alguns problemas que existem na perspectiva de uma obra de expiação ilimitada. Então, preste atenção. Primeiro, eu apresentei o que é a expiação limitada, o conceito de expiação limitada. Ela é limitada, ela é toda eficaz na vida daqueles a quem o Pai elegeu. Tá? Ela vai ser eficaz na vida desses. Ela se limita àqueles a quem o Pai elegeu. Quais os problemas de não pensarmos dessa maneira? De pensarmos numa expiação ilimitada? Primeiro, algumas perguntas. Primeira pergunta: Jesus morreu por todo o mundo? E aí, os nossos queridos irmãos arminianos, eles vão dizer que sim. Jesus morreu por todo o mundo. A grande pergunta, depois dessa pergunta, é: então por que há pessoas que serão condenadas? Se Jesus morreu por todo mundo, por que mesmo assim pessoas serão condenadas? É óbvio que a solução dos arminianos vai ser essa. Não, mas Jesus ele realizou uma obra para salvar todos, realizou uma obra pelo mundo, mas ele realizou uma obra que abre a porta da salvação. Ela cria a possibilidade de salvar pecadores. Então, muito bem. Para fugir desse problema de que se Jesus morreu por todos, alguns não vão ser salvos, então há uma falha nessa obra redentiva de Jesus, a resposta do arminiano é que Jesus ele não salva de fato. Ele cria a possibilidade, ele abre o caminho, ele abre a porta de salvação. Muito bem. Qual é o resultado disso? Qual é o problema disso? Antes de falar dos problemas, eu quero fazer a leitura de dois textos bíblicos. Um em Mateus 1, 21, e outro em Lucas 19. E esses dois textos, poderia ler mais, mas o tempo não ajuda.
Mas esses dois textos vão falar do porquê de Jesus ter vindo. Primeiro, Mateus 1, 21. Sobre o nascimento de Jesus. O texto diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então aqui nós temos uma abrangência da obra. A obra será de salvação mesmo. Ela não é apenas um caminho, ela não é apenas uma porta aberta para que as pessoas passem por essa porta e sejam salvas, passem por suas próprias pernas, suas próprias caminhadas, sua própria decisão. Ela não apenas impossibilita isso, porque aponta que Jesus ele, de fato vem para salvar, mas ela também apresenta uma obra que se limita a um povo que é o povo de Deus. Ele vem salvar o seu povo dos pecados deles. E Lucas 19, versículo 10. Lucas 19, 10, o evangelista Lucas ele vai descrever a salvação em Cristo da seguinte forma. O motivo da vinda de Cristo da seguinte forma. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas, concordando com Mateus, vai também descrever o propósito da vinda de Cristo como salvar e não criar possibilidades de salvação. Qual a consequência, então, da gente pensar que Jesus ele apenas criou uma possibilidade, ele abriu o caminho, e aí cabe às pessoas usarem de sua vontade livre para aceitarem ou não essa obra redentiva? Mas os problemas, então, de tudo isso. Eu queria fazer uma outra leitura de Tito, capítulo 3, versículos 4 e 7. Tito 3, versículos 4 ao 7. Um texto belíssimo do apóstolo Paulo a Tito. Tito 3, do versículo 4 ao 7. Quando os irmãos procuram, pensem nessa pergunta. Jesus perdoa todos os pecados, mas a incredulidade afasta o homem de Deus? Segura essa pergunta aí. Vamos ao texto. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Pastor, parece que Paulo criou um problema aí, quando ele diz que o nosso Salvador e o seu amor, ele é derramado por Deus para com todos. Um dos problemas aí de interpretação é que, às vezes, o todo aí, na verdade, para o arminiano, todo aí significa todo ser humano sem exceção. Bom, mas será que quando a Bíblia apresenta palavras como todos, ou plenitude, ele está se dirigindo a todas as pessoas, cabeça por cabeça? O Novo Testamento ele é escrito num conflito entre a Igreja de Jerusalém, que tem dificuldade de entender que o Evangelho é também para os gentios. Existe esse grande conflito. O apóstolo Paulo ele vai passar por várias perseguições de cristãos judeus que não aceitam que o Evangelho seja para todos os povos. Então, em muitas ocasiões, quando o apóstolo Paulo, que é o apóstolo aos gentios, ele fala de todos, ele está se referindo ao Evangelho que é
para judeus e é também para gentios. Ele não está pensando para todos cabeça por cabeça, mas ele está pensando numa abrangência que não é cabeça por cabeça, mas que engloba judeus e gentios. Ou seja, a salvação não é restrita para judeus, como muitos judeus pensavam, mas Deus também tem os seus eleitos entre os gentios, ou seja, todos, judeus e gentios. Muito bem, então pense naquela perguntinha que eu fiz antes. Jesus perdoa todos os pecados, mas a incredulidade afasta o homem de Deus. Tem um teólogo chamado Gary Williams, que ele escreveu um livro fantástico, é um livrão de mais de 800 páginas. Ele escreve só sobre a obra expiatória de Cristo. E ele faz essa pergunta. Bom, Jesus perdoa todos os pecados, mas a incredulidade afasta o homem de Deus. Será que isso é verdade? Bom, se Jesus perdoa todos os pecados, incredulidade é também um pecado, não é verdade? Vocês vão concordar comigo que incredulidade também seja um pecado. Agora, se Jesus morreu também para perdoar a incredulidade das pessoas, qual o problema naqueles que argumentam dessa maneira? Jesus perdoa todos os pecados, mas a incredulidade afasta o homem de Deus. O problema nisso é um problema conhecido na teologia chamado de dupla punição. Dupla punição. Por que a gente tem que se afastar dessa perspectiva teológica de dupla punição? Por que isso é um erro? Imagine só, entenda a lógica. Jesus perdoa todos os pecados. Mas existe um pecado chamado incredulidade, que é o que afasta o homem de Deus. O que essa frase está dizendo? Ela está dizendo que Jesus morreu para perdoar alguns pecados, mas existe um pecado, que é a incredulidade, que o indivíduo ele tem que resolver por si só. Então existe uma dupla expiação. Uma expiação que Cristo realiza e que ele perdoa grande parte dos pecados, mas existe um percentual. Pode ser mínimo, mas ainda é um percentual. O ser humano ele tem que resolver o problema de sua incredulidade, para ele vir a crer naquilo que Cristo realizou. Então perceba que precisa haver duas expiações na lógica arminiana. Uma expiação que Cristo realiza e uma expiação que o ser humano, que o indivíduo, realiza. Esse é o problema da dupla punição. Por quê? Ora, se a expiação de Cristo ela é geral, ou seja, ela é ilimitada, seu sangue teria sido derramado em vão. Olha a dureza dessa frase. Cristo ele seria punido duas vezes. Uma teria sido punido na sua obra redentiva. Ele seria punido na sua humilhação. Em cada fase da sua humilhação, da sua encarnação, a sua descida ao Hades, como diz o credo apostólico. Ele seria punido aí em toda a sua obra redentiva. Mas ele seria punido novamente. Por quê? Porque sua obra redentiva não seria eficaz para perdoar todas as pessoas. Se a expiação ela é geral, se ela é ilimitada, se ela não se restringe aos eleitos, Jesus é punido duas vezes. Punido porque realiza a obra e punido porque essa obra não é eficaz. Segundo aspecto dessa dupla punição. Segundo aspecto. Cristo e o homem são punidos igualmente. Cristo é punido substituindo o ser humano. O conceito de substituição penal, ou expiação penal substitutiva, é um conceito antigo. Conceito defendido por Agostinho, conceito defendido por Anselmo e o conceito defendido pelos reformadores, de que a obra redentora de Cristo é uma obra em que Cristo ele toma dos eleitos de Deus toda a maldição de seus pecados e carrega sobre si. É o que diz Isaías no capítulo 53. Muito bem. Mas se ainda existe algo que o ser humano tem que fazer, ele tem que também ser punido por algum pecado para que ele seja justificado de toda culpa. Então, Cristo ele é punido para expiar alguns pecados, mas o ser humano ele precisa ser punido também, de alguma forma. E qual é o problema disso? Imagine quantos pecados Adão e Eva cometeram para serem banidos do Éden e passarem a necessitar de um redentor substitutivo. Passarem a depender
para a sua salvação, para a sua redenção, exclusivamente da graça de Deus, de uma promessa de um Redentor que eles nunca imaginaram que viria. Eles só cometeram um pecado. Então imagine se você tem um único pecado para expiar, e esse pecado vai ser punido em você. Qual é o resultado? Condenação. Da mesma forma. Então esse é um problema sério. Problema de entender que ainda existe algo que o ser humano tem que fazer. Ele cria esse problema de dupla punição. Cristo é punido 2 vezes e o ser humano é punido juntamente com Cristo. Porque existe algum aspecto ainda dos seus pecados que precisam ser expiados. Ele vai ser punido. E qual é a punição? É a ira de Deus que desce do céu sobre cada impiedade do ser humano. Muito bem. Existe um terceiro problema da dupla punição, de entender que há algo na obra redentiva que o ser humano tem que realizar. Qual é esse terceiro problema? É que Deus é injusto, porque o Deus que elaborou essa obra, ele tem que aceitar o pagamento pelos pecados 2 vezes. Ele tem que aceitar o pagamento que Cristo faz e tem que aceitar o pagamento que o ser humano faz. Ele tem que aceitar esse pagamento 2 vezes. Então, isso é injusto mesmo, da parte de Deus, se isso fosse verdade. Porque Deus ele aceitaria a obra de Cristo, que é uma obra plena, que é uma obra total, mas ele ia receber um pagamento secundário, menor, mas iria receber. Então é como se você tivesse uma dívida e alguém chegasse para o seu credor e pagasse sua dívida, a dívida está quitada, mas o credor mesmo assim chegasse para você e cobrasse. Isso não seria injusto? Então essa ideia de um Cristo que realiza uma obra expiatória, mas que ela não é eficaz na vida dos eleitos, ela é abrangente, ela é ilimitada, ela cria a possibilidade de salvação, mas o ser humano tem que romper com sua incredulidade, ele tem que fazer alguma coisa para expiar, nem que seja esse único aspecto. Isso quer dizer que Deus ele recebeu a obra expiatória de Cristo, mas ele quer mais, ele quer receber sua própria obra, a sua obra expiatória. Então, o pagamento de Cristo ele não é suficiente, ele não é eficaz. Ela é uma obra pequena, que não tem as potencialidades salvadoras. Então, perceba uma coisa, não são os calvinistas e os reformados que limitam o poder da obra salvadora de Cristo, são os arminianos. Porque se essa obra que acontece, que o Cristo de Deus realizou, ela não é suficiente, tem que haver uma complementação, então quem perde poder aí, ou quem atribui menos poder a essa obra, não são os calvinistas. Essa acusação, ela é um tiro no próprio pé. E por último, para a gente concluir, sempre que a obra expiatória de Cristo ela aparece no Novo Testamento, ou aparece no Antigo Testamento, ela está ligada a uma eleição por parte do Pai. Há uma conexão entre a obra do Pai e a obra do Filho. Então, para endossar esse meu ponto aqui, eu gostaria de ler alguns textos bíblicos. Então, abra sua Bíblia lá no Evangelho de João. João capítulo 6. E vamos ver o nosso Senhor Jesus ligando sua obra à obra do Pai. João 6, 37 ao 40. O que nosso Senhor Jesus diz aí? Olha a primeira frase aí do versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, então é um atributo do Pai, entregar a Cristo aqueles a quem Ele quer. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então, há uma ação e uma reação. A ação é o quê? O Pai entregar aquele indivíduo a Cristo. Qual é a reação? A reação é esse indivíduo agora ir a Cristo. Então, a ação é o Pai dá. A consequência é aquele indivíduo, então, vai a Cristo. Ele continua. E o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Ou seja, que vontade é essa que Jesus está falando aqui? Da obra expiatória, aliás, do pacto de redenção que o Deus Trino havia feito.
e que o Deus Todo-Poderoso, ele sabia que a humanidade iria cair, porque ele decretou isso, mas ele também sabia como ele iria redimir essa humanidade. E cabe, então, coube na opera ad intra, que o Deus Filho viesse, entrasse na nossa história e consumasse essa obra, a vontade do Pai. Que vontade do Pai é essa? Redimir um povo para si, salvar os seus eleitos. Muito bem, porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Ou seja, aqui existe uma segurança daqueles a quem o Deus Pai entregou ao Deus Filho, mas existe uma limitação. Só vai ficar seguro nas mãos do Redentor aqueles a quem o Deus Pai entregou. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, aquela coisa o Deus Pai elege, entrega a Cristo, e esses a quem o Deus Pai entregou a Cristo, esses são os que vão para o Filho, esses são os que vão crer no Filho, esses são os que ressuscitarão para a vida com Cristo no último dia. Então, o próprio Cristo, na explicação do propósito de sua vinda e de sua obra redentora, ele liga sua obra à obra do Pai. E essa obra feita antes da fundação do mundo. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 17, vai lá para João 17. Eu procurei textos próximos para a gente não ficar indo gastando tempo indo para textos mais distantes. João 17, dos versículos, nós vamos ler dos versos 6 ao 9, depois vamos dar um saltozinho nos versículos, vamos para os versículos 19 ao 21. João 17, 6 ao 9. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. A mesma lógica lá do capítulo 6. Os homens que do mundo Deus entregou ao Filho. Eram teus, tu nos confiaste. E eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Pronto. Aqui Jesus, ele mais uma vez limita a sua obra redentiva. Ele limita a sua intercessão. Ele limita a substituição. Ele substitui como intercessor e como sacrifício a quem? Aqueles a quem o Pai os entregou, os deu. É por eles que ele roga. É por eles que ele cumpre o seu papel de intercessor. Que era o que o sacerdote fazia no Antigo Testamento. Ele era o intercessor do povo. Quando o povo pecava, o que era que o sacerdote fazia? Intercedia pelo povo e fazia o sacrifício de expiação. O que é que Jesus está fazendo aqui? A mesma coisa. Ele é aquele que intercede pelo povo de Deus, salvificamente, para o perdão dos seus pecados. Agora dá um pulinho aí para os versos 19 ao 21. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Muito bem. Então, aqui Jesus, ele mais uma vez intercede pelo povo, o povo a quem o Pai deu, e o povo a quem o Deus Pai deu ao Deus Filho são seus discípulos imediatos e os discípulos dos seus discípulos. Então, quem são aqueles a quem o Pai deu a Cristo?
Então, todos quantos, por intermédio desses, o evangelho chegar. Então, aquilo que Deus havia dito lá no passado, lá naquele chamado de Abraão, que ele constituiria de Abraão um povo para si, e que esse povo seria um povo que levaria o padrão redentivo de Deus, e que esse povo seria ampliado de todas as línguas, nações, raças, porque de ti, a promessa de Deus para Abraão, abençoarei todas as nações da terra. Isso se cumpre em quem? Em Cristo. É em Cristo que o Deus Pai entrega todos os seus eleitos em todas as épocas e em todos os seus lugares. Então, a teologia de Cristo aqui, acerca da salvação, da santificação, da comunhão dos seus discípulos, é em consonância com aquilo que o Pai realizou desde antes da fundação do mundo. E o que, então, que o Pai realizou? O que ficou incumbido ao Pai nessa obra graciosa, salvadora, em favor do seu povo? Coube ao Pai eleger em Cristo aqueles quantos da multidão de pecadores iriam constituir um povo para si. Muito bem. E para concluir, eu queria ler mais uma passagem da Escritura, em Romanos 8, nos versos 30 ao 34. Romanos 8, versos 30 ao 34. Muito bem, Paulo vai dizer, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo diz tudo isso, depois que ele fala lá no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem são os que amam a Deus e quem são os que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem deles? E o bem aqui é o bem salvífico. Quem são? Paulo vai responder. Ele diz que esses são os eleitos de Deus. Esses a quem recebem a obra graciosa de Cristo. Os que irão receber a obra graciosa de Cristo serão perdoados e serão salvos. São esses que são justificados. Olha o que Paulo diz no verso 30. Ele parte desde antes da fundação do mundo com a predestinação. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aí ele entra no tempo. E aos que justificou, a esses também glorificou. E agora ele vai para fora do tempo, lá para grande momento escatológico, para o novo céu e para a nova terra, para a glorificação. Então ele parte diante da fundação do mundo até a glorificação eterna, como uma obra que repousa soberanamente nas mãos do Deus Todo-Poderoso, nas mãos de seu Filho Jesus, o Deus Filho, que encarnou e realizou essa obra redentiva para o perdão de todos quantos foram eleitos de Deus. Então, em quem não caberá acusação no dia do juízo? Paulo vai dizer, aos eleitos de Deus. Quem não terá culpa diante do juízo? Aqueles a quem Deus justificou. Quem Deus justificou em Cristo? Os eleitos dele. Quem não será condenado por causa de Cristo? Paulo responde, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós quem? Os eleitos de Deus. E ele vai concluir o capítulo 8 com aquele texto bem poético, bem belíssimo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo,
fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É aqui onde Paulo vai explicar o que é todas as coisas cooperam para o bem. Qual é o bem? É que se a gente morrer aqui, nós estamos salvos, seguros em Cristo Jesus. Ovelhas mudas para o matadouro, considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, em todas estas tribulações, Deus fará com que tudo caminhe para que os seus eleitos sejam salvos, sejam glorificados. Muito bem. Era isso que eu tinha para falar para os irmãos hoje. Os irmãos têm alguma contribuição, alguma pergunta, alguma informação? Os irmãos aqui também? Ok? Então, nosso querido irmão Abinadab pode encerrar a gravação.